Começamos a análise comigo e Eduardo, vamos analisar esse pré-jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense lá em Curitiba. O jogo vai ser difícil, o jogo vai ser muito complicado. O Flamengo vem muito desfalcado para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas a vitória é importante para manter o Flamengo na liderança e aumentar a distância entre os outros times da Série A. Então vamos começar pelo Portal GE, algumas notícias desse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mesmo esfacelado por desfalque, o Flamengo vai a Curitiba com o Carrasco do Atlético Paranaense. Esse é o título da notícia que está no GE. E nessa notícia fala coisa interessante, que Bruno Henrique em 2019 acabou com um jejum de 45 anos que o Flamengo não vencia lá. Então você vê a força do Atlético Paranaense em sua arena. O Flamengo já teve vários times, é um time que veio da Série B, o Atlético Paranaense, e o Flamengo não vencia lá há bastante tempo. O Gabigol também, contra o Atlético Paranaense, fez o gol da Libertadores, que deu o título do Flamengo, o bicampeonato, o tri, quer dizer, que o bi dessa geração. E o Pedro fez aquele golaço de bicicleta nas oitavas de final ou nas quartas de final, não estou lembrado agora, fugiu do pensamento, contra o Atlético Paranaense. Então esses três jogadores são Carrasco e Atlético Paranaense. O Flamengo vai ter um jogo muito de vontade, de superação, mas o time também não é fraco do Flamengo vai a campo. O time do Atlético Paranaense também sofreu algum desfalque para pôr alguns jogadores ir para a seleção. Os dois times tentam alinhar as forças. O Flamengo fez um grande jogo contra o Grêmio, então vamos ver se vai estar a resposta nesse jogo contra o Atlético Paranaense novamente. Outra notícia do GE com o título Atlético e Flamengo, aonde assistir ao vivo a escalação. Eu vou focar mais na escalação. A escalação do Flamengo vai vir com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Ortiz na lateral esquerda, Léo Ortiz como volante. Na escalação lá está como Gerson como volante, o Luiz Araújo, Lohan, Bruno Henrique e Pedro ou Gabigol. Mais na frente vou explicar esse caso. Eu acho que ele não vai colocar Gerson como volante. Eu acho que ele testou o Everton Araújo no último jogo, mas esse pessoal cobre o dia a dia do Flamengo. Tô falando que é o Gerson com o Luiz Araújo. Eu preferia começar com o time mais defensivo do que ofensivo, para no segundo tempo entrar com o Luiz Araújo e ele colocar sua velocidade, seu chute de longa distância em ação. Mas o time está bem montado, tá bem equilibrado com esses jogadores que vão a campo. No próximo jogo contra o Bahia deve ter a volta do Cebolinha e o Ayrton Lucas, que vai ser, principalmente o Ayrton Lucas, vai ajudar muito. Não que o Léo Pereira está fazendo mau jogo, só que um lateral que faz a função de lateral ajuda mais o time ofensivo do que um zagueiro. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar hoje em campo. Outra notícia do GE, escalação do Flamengo, Pedro reversa com o Gabigol em treino e é dúvida, Ayrton tá fora. Ayrton eu falei que pode voltar contra o Bahia, mas principalmente Pedro e Gabigol reversa. O Flamengo vai ter uma sequência de jogos muito difícil, começando com esse contra o Atlético Paranaense, depois pega o Bahia e o Fluminense. Então vai ser jogos difíceis. Ele vai começar a revezar um com o outro. São estilos diferentes. Se você jogar com o Pedro, é um pivô, o cara que faz a referência, que ajeita o jogo, as jogadas, e o cara que disputa a bola no alto com os outros jogadores. Já com o Gabigol, o time ganha mais velocidade, é um time mais rápido. Nesse tapete, que é o estádio do Atlético Paranaense, que é cama sintética, Gabigol combina mais do que Pedro, mas Pedro meteu um golaço de bicicleta, como eu falei. Então ele deve começar o primeiro tempo com o Pedro, dependendo do jogo ele coloca o Gabigol ou coloca os dois juntos. Também é uma opção tática que o Tite pode fazer. Vamos ver o desenrolar do jogo, quem Tite escolhe como titular, quem vai ser reserva.
De repente faz um revezamento de um jogo Gabigol e outro jogo Pedro. Não sei o que está na cabeça de Tite, só perto do jogo, né, para ver a escalação. E a última notícia: jogador mais usado por Tite no Flamengo, Luiz Araújo, reencontra adversário de sua estreia em alta. O Luiz Araújo, que eu falei, para mim é um talismã, vai entrar e muda a dinâmica do jogo por causa da sua velocidade, aquele foguinho que entra para colocar corrida no adversário. Eu começaria no banco, usaria como uma arma, assim como o Gabigol como centroavante. Eu começaria com o Pedro ainda, exploraria mais a bola aérea, já que para mim vai jogar um 4 zagueiro, mais o Bruno Henrique, Pedro e o Gerson, que são jogadores altos. Aproveitaria muito a bola parada, chutar mais forte a área para que a bola possa ir para escanteio, ou o chute fora da área também como uma arma de fazer o Flamengo vencer o jogo. Então, chute fora da área, cruzamento, escanteio seria fundamental para o Flamengo vencer esse jogo. Não sei como o Tite vai armar o time. E no segundo tempo colocaria Luiz Araújo, o Gabigol, ele daria mais velocidade ao jogo. Poderia ser também aquela substituição de Léo Ortiz, colocar o Vitor Hugo e colocar o Everton Araújo. Eu começaria com o Everton Araújo como titular e Gerson aberto. No segundo tempo deixaria Gerson mais na marcação, colocaria o Vitor Hugo e jogaria o time mais para cima, caso o Flamengo necessite de vitória. Não sei como o Tite treinou, mas essa é a análise que eu faço pro jogo. O time do Atlético Paranaense toca a bola muito rápido. Isso também faz difícil a marcação, então o Flamengo tem que fazer a linha defensiva muito boa nesse jogo. Acho que o Flamengo tinha que preocupar mais com o sistema defensivo e explorar os contra-ataques. Então, vamos ver como vai desenrolar esse jogo. Lembrando que o Atlético Paranaense também, novamente, perdeu muitos jogadores. Então, o que dificulta muito os dois times ter um time entrosado. Então, eu creio que o Flamengo não mudar muito a base do jogo que foi contra o Grêmio para esse jogo, porque pode prejudicar o Flamengo a jogar uma boa bola. O Flamengo ainda tem uma carotada boa que pode ser testada. O Verton, o Matheus Gonçalves, que ainda não entrou. Então é um menino muito bom que pode, o Carbone, que pode fazer lateral esquerda. Então tem boas opções da base que Tite pode utilizar nesse jogo para que o Flamengo possa render mais caso necessite. Ele é muito bem nesse momento de superação que o Flamengo sempre conseguiu vencer seu adversário. Quem lembra da Covid, que tirou mais de 10 jogadores do Flamengo, já tinha Arrascaeta e Pedro como jogadores, como pode ser profissionais, o resto é tudo garoto. O Hugo, aquele jogo que fez na grande TV, grande jogo, teve vários jogadores sendo lançados, acho que o Vitor Hugo foi lançado nessa época, se eu não me engano, entre outros jogadores, o Matheus França, que já saiu do Flamengo, aproveitar esse momento para ser lançado. No mais, eu creio que vai começar com uma vitória simples, de 1-0, 2-1, vai ser um jogo equilibrado, que também eles têm um bom treinador, que é o Cuca, que já ganhou o Campeonato Brasileiro, mas Tite hoje não vai para o campo, estava esquecendo dessa notícia, ele vai até assistir lá de cima. Para mim é até melhor que o filho dele, que é o auxiliar dele, comande mais, ele é mais elétrico, vai gritar mais, vai chamar mais a atenção dos jogadores. E então, vencer esse jogo, que vai fazer um mais difícil até os jogadores que estão na Copa voltar, que é fora de casa, um estádio que é uma panela de pressão, que torce muito, então é um jogo muito difícil. Então essa é a minha análise de hoje, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho com a análise do jogo de hoje,
analisando como eu sempre faço. Então, até amanhã, se Deus quiser.